Pega essas chaves, porque isso muda a vida mesmo. Por que algumas pessoas têm a autoestima lá em cima, enquanto as outras estão aqui na superfície e algumas ficam lá embaixo, cabisbaixa? Quando eu falo cabisbaixa, gente, quer dizer o seguinte: vocês já perceberam como anda uma pessoa deprimida? Uma pessoa que tem a autoestima lá embaixo. Ela anda, o corpo fala. Ela anda com os ombros caídos, com aquele olhar vago, sem disposição, cabeça baixa. E o que acontece com isso? Perceberam o movimento do meu corpo? Eu não consigo, gente. Por mais que eu tente fazer o modo atriz e mostrar o que é uma pessoa deprimida, cabisbaixa, com a autoestima baixa, o meu corpo, a minha mente já tá lá em cima. Ela já tá com a autoestima lá em cima. Por quê? Porque eu aprendi a trabalhar isso. E é isso que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Como vocês podem trabalhar a autoestima de vocês. Mas eu já sei que tem algumas pessoas aí que estão vindo para a Turma FOB 03, vai se juntar com a outra galera da Turma FOB 01 e 02, e nas mentorias a gente vai continuar isso. Mas hoje eu vou entregar uma chave aqui para vocês. O que eu falei que meu corpo levantou? Porque já está na minha mente, não adianta, eu aprendi a trabalhar a autoestima. E a autoestima bem trabalhada com relação ao corpo é como você andar, se você pegar um gancho, imagina um gancho vindo lá do céu, pega você por aqui e levanta. Você vai levantar, seus ombros ficam relaxados e você anda desse jeito. Você se posiciona no mundo desse jeito, porque a sua autoestima está elevada. E como que você... eu falei do corpo, eu dei uma puladinha de etapa aqui. Eu vou falar para vocês as 3 etapas para você poder elevar a autoestima e você vai entender por que eu falei essa questão do corpo. A primeira regra para você trabalhar a sua autoestima é você aprender a trabalhar o processo de visualização. Exatamente isso. A gente não aprende isso na escola, gente. É uma pena. Eu quero muito que nos próximos anos as escolas comecem a ensinar isso para os alunos. Seria assim incrível as crianças poderem crescer com esses conhecimentos. Mas tudo bem, nós estamos aqui, então eu vou passar para vocês essas chaves e que a gente possa compartilhar com outras pessoas, porque é assim que a gente começa a transformar o mundo. Então, o processo de visualização é você já começar a visualizar como você gostaria de ser. É você projetar na sua mente a sua autoimagem do que você quer da sua vida. É parar de pensar no que você não quer. Quando você pensa no que você não quer, você está atrapalhando o seu processo. A sua mente precisa entender o que você quer. Porém, a sua mente não sabe a diferença entre o seu querer positivo e o seu querer negativo. Então, tudo que você deixar entrar na sua mente, ela vai aceitar como uma verdade absoluta. E quando você precisa começar a trabalhar a sua autoestima, você precisa que entre na sua mente somente o que você quer. Então, esse é o primeiro passo para você entrar. Anota que é chave, tá, gente? Vai fechar. Não. Esse raciocínio são várias chaves que vai se fechar num círculo. E essas chaves que estão ali vão abrir muitas portas para vocês, tá? Então, anota. Entrar em live minha sem papel e caneta é perder tempo, tá? E hoje não tem alguma chave para sair, não. Tem muita. E no meio do caminho, depois vocês fazem as perguntas aí que tem que fazer das dúvidas que vocês têm, tá? Que eu vou ficar liberando chave porque eu tô cheia de chaves hoje. Então, se eu não liberar, eu fico... Enfim, não vai vir mais para mim. Então, vamos lá. Então, o primeiro processo é a visualização. Você vai trabalhar o seu campo visual.
Você vai criar na sua mente, através do processo de visualização, exatamente o que você quer para você. O que você quer? Como você quer ser? Você quer ser uma pessoa que se posiciona? Você quer ser uma pessoa que conquista as coisas que você sonha? Você quer ser uma pessoa que seja lembrada pelas pessoas, pelos lugares que você passa? Lembrando que não é falando demais, falando besteira que você vai ser lembrada. Você vai ser lembrada quando o pouco que você falar, seja aquela coisa assim que todo mundo olha e caramba, ela sabe o que ela está falando. Ela não vê esse mundo a passeio. Eu sempre falo, isso aqui é uma chave que eu entreguei já para vocês. Nós não viemos a esse mundo a passeio. Escreve aí. Eu tô falando nós, que eu tô falando com vocês, mas escreve para vocês, para começar a preparar essa autoestima de vocês. Escreve aí no caderninho. É a chave, essa frase é minha. Pode até botar aí, by Suzana Freitas, porque essa chave é minha. Desceu lá de cima, o criador que me mandou foi um download que desceu há um tempo atrás. Então, e eu tô dividindo com vocês. Escreve aí. Eu não vim a esse mundo a passeio. Eu vim para vencer, tá? Tô dividindo essa chave com vocês. Então, você tem que escrever exatamente isso, o que você quer. Então, quando você começa nesse passo 1, que é trabalhar o processo de visualização, você vai construir na sua mente somente. Prestou atenção no que eu falei? Eu falei a palavra somente, exclusivamente. Somente o que você quer. Ah, mas eu não quero perder o meu emprego. Epa. Entrou a palavra não faz parte, tá? Joga isso fora. Você foca só no que você quer. Esse é o número 1 para você começar a trabalhar o seu processo de autoestima. Percebeu uma coisa que eu falei para vocês? Entrou a palavra não serve, joga fora. Por quê? Eu vou voltar para a gente fechar esse círculo, mas eu vou dar uma entonação nisso que eu falei para que vocês entendam. Vamos supor. Se eu falar para vocês aí agora, pensa na cor azul. Todo mundo vai pensar no azul, certo? Se eu falar para vocês, pensa numa caneta. Por mais que vocês tentem, vocês não vão conseguir pensar em nada diferente que não seja uma caneta. Agora, se eu falo para vocês, pensa na palavra não existe. Dá um vazio, né? Dá um vazio na mente. Por quê? Não existe uma representação linguística para a palavra não. Entendeu isso? Então, no processo de visualização, agora voltando, por isso que não pode ter a palavra não, tá? No processo de visualização, você só vai trabalhar com o que dê para você construir na sua mente. Então, se é só o que dê o que vai dar para construir na sua mente, você só pensa no que você quer. Quer um outro detalhe que vai ajudar vocês a entenderem essa concepção do processo de visualização, que é o primeiro item para você aumentar a sua autoestima? Tudo, gente, tudo. Pega aqui uma chave, tá? Ó, hoje vai ser um chaveiro, assim, vai ser uma chave se entrelaçando na outra, por isso que pega a caneta, porque o meu cérebro tá com as conexões assim, ó. Então, vocês vão ter que anotar, não vai ter jeito. Pega aqui a outra chave. Tudo que existe no universo físico, primeiro ele existiu na vida, na mente de alguém. Eu vou repetir. Tudo o que existe no universo físico, primeiro ele existiu na mente de alguém. Quer um exemplo? Se eu pego esse controle remoto aqui. Esse controle remoto, ele é físico, né? Ele é palpável. Porém, antes dele existir de forma física, em um primeiro momento, ele existiu, ele passou pela mente de alguém. Alguém pensou nele, alguém idealizou. Essa caneta, a mesma coisa, ela é uma caneta, ela é palpável, ela é físico, mas antes dela se tornar essa caneta, ela passou pela mente de alguém, talvez até por muitas mentes. Por quê?
as mentes, elas vão quando vocês perceberem que uma conexão com outras pessoas, vocês vão trazer ideias. Vamos supor, se eu sento para tomar um café com você, aí eu venho com uma ideia, você vem com uma outra ideia. Se nós tivermos sabedoria, a gente vai unir as nossas duas ideias e cada uma vai sair com 4 ideias, certo? Eu vou sair com a minha e com a sua, quer dizer, vai sair com 2 ideias. Eu vou sair com a minha e com a sua, você vai sair com a sua e com a minha. E isso é assim. Provavelmente essa caneta passou pela mente de muitas pessoas. A primeira pessoa teve uma ideia, vou fazer uma caneta. Aí depois chegou a outra e falou assim, ah, legal, a caneta. Eu vou botar uma tampinha aqui em cima para fazer um hidrocor junto. De um lado vai ser um hidrocor, do outro lado vai ser a caneta. Aí vai vir uma outra pessoa e vai falar, ah, mas eu quero uma borracha aqui em cima. Percebe como as coisas só vão se aprimorando, vai passando pela mente das pessoas e as pessoas vão botando em ação. E isso são as ideias se formando. Então, voltando lá para o nosso contexto de aumentar a autoestima, o primeiro nível é a visualização. Você tem que começar a visualizar primeiro na sua mente para depois se tornar físico. O segundo passo, você tem que aprender a controlar o seu diálogo interno. O que seria isso? Diálogo interno, aquela vozinha que tem na nossa cabeça, sabe? Só que é uma vozinha que, se você não aprender a controlar essa vozinha, ela pode te levar ou para um lado bom ou para um lado ruim. O que eu quero dizer com isso? Apesar dela estar na sua cabeça, se você não aprender a doutrinar essa vozinha, talvez ela vai sempre te trazer algo relacionado ao medo de tomar atitude, ao medo de tomar decisões, ao medo de fazer uma coisa nova. Quer um exemplo do que essa vozinha, o que esse diálogo interno faz com a gente? Vamos imaginar uma outra situação hipotética. Eu pego uma tábua de 40 centímetros de largura e 20 centímetros de comprimento, certo? Uma tábua longa e fina. Eu coloco essa tábua no chão e falo assim para você, atravessa andando por essa tábua. Você vai olhar para mim e falar, Suzana, isso aí é mole para mim. E você vai conseguir atravessar na tábua, de boa, sem problema. Aí depois que você atravessou na tábua, eu vou virar assim para você e vou dizer o seguinte, agora vamos mudar o contexto. Eu vou pegar a mesma tábua e vou colocar em cima de um prédio para o outro. Um prédio de 20 andares. Vou encaixar de um lado e encaixar do outro. E vou virar para você. Agora atravessa a tábua. Ninguém vai. Mas como assim ninguém vai? A tábua é a mesma. Não mudou nada. Ela não mudou o tamanho. Ela não mudou o comprimento, não mudou a largura, não mudou nada. É a mesma tábua. Mas no momento que eu mudei o contexto, que eu tirei a tábua do chão e coloquei entre um prédio e outro, a sua vozinha interna aciona e diz, não vai, é perigoso. Percebe o que é a vozinha interna? É óbvio que eu dei um exemplo aqui para realmente dizer para você não vá. Mas isso muitas vezes acontece na nossa vida, em decisões simples que nós poderíamos estar tomando, em decisões simples que às vezes era só começar algo novo na sua vida que pudesse te fazer bem. Percebe como que nós somos manipulados o tempo inteiro por nós mesmos, pela nossa vozinha, porque a gente não aprende a trabalhar o nosso diálogo interno. Então, o nosso diálogo interno, ele entra no conceito do sinestésico. É o que a gente sente. O primeiro que eu falei
da autoestima, para você aprender a trabalhar a autoestima, é aprender o conceito visual, é a visualização. Agora a gente falou do sinestésico, do sinestésico? Não, acho que até errei aqui agora. Ah, não, desculpa. A vozinha interna a gente está trabalhando o auditivo, eu errei mesmo, tá? Então a vozinha interna a gente está trabalhando o auditivo. E temos o terceiro item para que a gente possa trabalhar a nossa autoestima, para que a gente possa crescer, aumentar, ampliar a nossa autoestima. O terceiro item é a questão do corpo, que eu falei lá no início da live. Ou seja, é muito fácil você identificar uma pessoa que não tem uma autoestima elevada. Por quê? O corpo fala. Foi o que eu falei para vocês no início da live. É aquela pessoa que anda com o ombro assim, de cabeça baixa. E onde ela chega, ela tá sempre assim. Quer ver um exemplo? Se você... vamos fazer um exercício aqui agora. Todo mundo fica com a cabeça baixa. Abaixa a cabeça um tempinho. Você começa a perceber que, de repente, você vai ficando meio deprê mesmo, vai, sabe, ficando desanimada. Agora, no mesmo instante que eu falo assim, ó, levanta a cabeça, ergue os ombros, levanta o ombro, olha pra cima. É uma chave que eu vou entregar aqui agora, que eu até lembrei de um treinamento que eu participei. Se você se forçar, se você pegar uma pessoa deprimida, e forçar ela a olhar para cima, olhar para o alto, olhar para o céu, em questão de instantes, você muda o estado dela, o estado psicológico, o estado emocional. Então, se você hoje aprendeu que o seu corpo fala, e para você aumentar a sua estima, a sua autoestima, para você se sentir segura da situação, você precisa botar os ombros para fora, barriga para dentro, ombros para fora, olhar para cima, olhar nos olhos das pessoas. Por quê? Quando você olha nos olhos das pessoas, você manda o seguinte recado: eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu vim fazer nesse planeta. Eu sei que eu tenho um poder incrível. E você tem. Por isso que eu estou olhando nos seus olhos e dizendo isso para você. Você tem um poder incrível. Você pode sim trabalhar a sua autoestima e pegar tudo isso para você. Gente, pega essas chaves, porque isso muda a vida. Muda a vida mesmo. Primeiro que eu não resisto, eu tenho que entregar chaves, conforme eu falei, se eu não entrego, vai parar o meu transbordo, entendeu? Vai parar de vir chaves para mim e eu sei que quando eu entrego vem mais ainda. O segundo, que eu sei que muitas pessoas aqui estavam acompanhando a Semana Furar a Orelhinha de Bebê e que agora tem 1000 coisas ali passando na cabeça. Vocês conheceram a minha história, vocês perceberam como que eu comecei, vocês perceberam como que a minha vida mudou, vocês perceberam como que eu ajo nesse mercado, um mercado altamente lucrativo. Quem viu os meus stories hoje deve ter visto de uma publicação que eu botei de um resultado do IBGE da quantidade de meninas que nasceram em 2019 e que nascem todos os dias. Quem não viu, quando acabar aqui, vai lá no Stories para vocês verem quantos milhões de meninas nascem. Mas existe um grupo de pessoas que talvez, por não ter tido a oportunidade de trabalhar bem a autoestima, talvez nesse exato momento está se levando pela vozinha interna. Aquela vozinha interna que diz: isso não é para você. Aquela vozinha interna que diz: você não vai conseguir. Isso foi com ela, com você é diferente. Percebe? Eu usei nessa vozinha interna a palavra não. O que eu ensinei para vocês no início? Que a palavra não, ela não tem representação linguística.
A palavra não, ela dá um vazio. E todas as vezes que você se deparar com a palavra não na sua vozinha interna, para e cancela. Exatamente o que eu tô falando. Para e cancela. Eu aprendi isso num treinamento também. Porque é difícil, gente, ter esse autocontrole. Hoje mesmo eu estava conversando com as alunas FOB e a gente estava conversando sobre um livro que, por sinal, anotem aí que vai ajudar muito vocês. O nome do livro foi A Ciência de Ficar Rica. De ficar rico. E ele ensina muito isso, a você trabalhar o processo visual para poder conquistar as suas coisas. Só que você ter esse controle emocional o tempo inteiro não é tão simples assim. É treino. É treino, isso é ciência. E porque somente algumas pessoas sabem e outras não. Porque, infelizmente, as pessoas que descobrem nem sempre faz esse movimento que eu tô fazendo aqui com vocês. As pessoas não entregam, elas guardam para si, sabe? Aquela coisa assim, nossa, uau, descobri o ouro, é meu. Mal sabem elas que quando elas fazem isso, uau, é meu, descobri o ouro, o universo vai travar ali para elas, não vai entregar mais. E é isso que eu quero que vocês entendam, por isso que eu passo isso para vocês. Mas voltando no nosso contexto de que, do que está passando agora na cabeça de vocês que assistiram às 3 aulas da semana Furar a Orelhinha de Bebê, tá rolando na mente de algumas pessoas o diálogo interno. Então, o que vocês, se vocês querem, tá, gente? Não tô falando que tem que ser também não, se não quiser também tá tudo certo, certo? Porque eu penso o seguinte, que as pessoas são livres, elas têm um livre-arbítrio, elas podem escolher o que elas querem e o que elas não querem para a vida delas. Pode ser que o estilo de vida do método FOB não seja o que vocês estão querendo. Tá tudo certo. Pode ser que vocês queiram muito mais do que isso. Ou talvez vocês não queiram, tá bom, do jeito que tá. Agora eu digo uma coisa, se vocês querem muito mais do que isso, vou liberar outra chave para vocês. Tudo a gente precisa começar pequeno. Tudo no mundo, na natureza, na vida, tudo começa pequeno. Tudo começa como uma semente. Nós começamos pequenos. Nós éramos apenas uma célula que de repente foi transformando, sofrendo a multiplicação, e aí a gente foi crescendo, nasceu um bebê que foi crescendo, fomos criança, adolescente, adulto. Nós começamos pequeno. Por que de repente agora, na sua vida, no seu negócio, você já quer começar lá em cima? Desculpa, mas não dá. E talvez o método FOB seja um pontapé inicial para vocês começarem. E depois sim, é importante que cresçam. Porque não tem sentido nenhum vocês estagnarem. Não é para estagnar, é para crescer mesmo. É para crescer e crescer muito, tá, gente? Uma vez eu trouxe aqui para vocês, e algumas pessoas talvez já tenham ouvido falar isso, sobre a diferença da árvore bonsai. A árvore bonsai é aquela árvorezinha que os japoneses criam naquele vasinho pequenininho. Então, aquela árvore, na verdade, ela tem na formação dela, no DNA mesmo dela, a possibilidade de ser uma árvore gigante. Só que como ela é colocada dentro de um vasinho e ali ela é poldada o tempo inteiro, ela fica sempre pequenininha. E por que eu tô falando da árvore do bonsai? Porque isso acontece na nossa vida. Muitas vezes, ou seja, nós sempre nascemos para ser uma árvore gigante, para crescer muito. Porém, muitas vezes nós somos colocados em vasinhos pequenos e ali fica a nossa limitação. Tem sempre alguém ou alguma coisa nos poldando, nos impedindo de crescer, assim como é feito com a árvore bonsai. O que é diferente se a gente pegar um hortelã e plantar um hortelã numa terra. O que vai acontecer com o hortelã? Ele vai prosperar.
O hortelã, ele vai ser tudo que ele nasceu para ser, simplesmente porque ele é livre. Não tem ninguém ali prendendo ele no vasinho e limitando. Entende isso? Então, é momento da gente escolher o quê? O que você quer da sua vida? O que você quer daqui para frente? Você quer continuar sendo uma plantinha poldada dentro de um vaso? Ou você quer evoluir, crescer e prosperar e transbordar assim como um hortelã? Percebe isso? Porque é normal, é tudo muito novo, entendeu? Eu mesma já passei muitas vezes por esse processo de repente pintar oportunidades na minha vida e vir uma vozinha para me impedir. Só que assim, graças a Deus, eu tive tem uns 3 anos mais ou menos que eu comecei num processo de começar a pensar fora da caixinha, de aprender a dominar a minha mente, de aprender a doutrinar e para eu saber distinguir a vozinha que vai me impedir, que vai me travar, daquele eu interno, daquele eu interior, daquela voz da alma, sabe? A alma sabe o que ela veio fazer. E se você deixar a sua alma se manifestar, ela está totalmente ligada com o seu espírito, está totalmente ligada com o Criador. Aí sim, a coisa vai começar a acontecer e você vai se libertar dessa vozinha que muitas vezes te impede de crescer. Então você, em todo esse contexto, você tem que sempre entender que o seu futuro, o seu destino, anota aqui uma chave, o seu futuro, o seu destino está nas suas mãos. Quer ver só como tudo está nas nossas mãos? Eu vou contar uma história aqui para vocês que eu vi no livro e que eu achei muito interessante. É a história de um sábio que sabia tudo mesmo. Ele acertava tudo, ele não errava nada. E várias pessoas vinham de vários estados para conversar com aquele sábio, de tanta sabedoria que ele tinha, tanta. Aí até que 2 adolescentes gostam de brincar, né? Então tinha essa história desse sábio, né? Então vinham pessoas de tudo quanto era estado para poder falar com o sábio e perguntar. E tudo que perguntava, o sábio acertava ali de primeira. Aí tinham 2 adolescente gosta de brincar, né? Gosta de zoar um pouquinho. Aí teve um que pegou um passarinho e falou assim pro amigo: quer ver só como eu vou acabar com a vida desse sábio? Aí o outro falou assim: mas como assim? Ele, eu tenho um passarinho aqui na minha mão. Eu vou fechar as mãos e vou perguntar pro sábio: sábio, esse passarinho que está nas minhas mãos, ele está vivo ou ele está morto? Se o sábio responder que ele está vivo, eu vou esmagar o passarinho, vou matar ele na hora. Aí o sábio vai errar. Agora, se o sábio falar que ele está morto, eu vou abrir a mão e vou deixar o passarinho voar. Aí o sábio, de qualquer forma, o que o sábio responder, ele vai errar. Aí os amigos gostaram: legal, boa ideia, vamos lá falar com o sábio. Aí quando eles chegaram para o sábio, chegou com o passarinho e falou assim: sábio, eu tenho um passarinho aqui nas minhas mãos. Ele está vivo ou ele está morto? Aí o sábio olhou para ele e falou assim: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Ou seja, o sábio era sábio mesmo, né? E é o que eu entrego para vocês aqui agora. A resposta do futuro de vocês está nas suas mãos. Quem de repente assistiu a Semana Furar a Orelhinha de Bebê, assistiu as 3 aulas e tá com essa vozinha interna falando, lembra da história desse sábio e lembra que a história, a resposta está nas suas mãos, tá? Eu vou liberar aqui para Jennifer falar. A Jennifer é uma aluna FOB e ela vai entrar aqui para falar com a gente. Deixa eu ver aqui. Vou entrar ao vivo agora para ela falar um pouquinho da história dela, como que ela veio parar no método FOB, o que está acontecendo com ela agora, depois dessa decisão, depois que ela
e entendeu que a resposta estava nas mãos dela, né? Vamos ver, ó, a Jennifer já está se conectando aqui. A Jennifer está no Instagram, tá, gente? As outras plataformas não vai dar para aparecer a Jennifer. Jennifer, bem-vinda, tudo bem? Legal ter Oi, você aqui de novo. Suzana! Tudo Tá me ótimo. ouvindo? Estou te ouvindo bem, tá ótimo. Boa noite, Boa pessoal! E aí, Jennifer, sabe o que eu queria, Jennifer? Que você contasse um pouquinho como que você estava quando você decidiu entrar para o método Fóbio, o que te incentivou, o que mudou, enfim, um resumozinho aí rápido de como foi e como está sendo agora. Conta pra gente, até para ajudar as pessoas que estão em cima do muro, né? Que estão com essa vozinha interna que eu estava falando. Verdade, olha, gente, a Suzana, realmente, ela, como ela fala, né, desce um download nela. E eu acho que ela tá fazendo um trabalho incrível, divulgando o que ela tá sentindo, passando mensagens maravilhosas de transformação mesmo nas nossas vidas. É, esses dias eu estava ouvindo o audiobook do livro Segredo. E realmente, gente, quando a gente começa a sair um pouco da caixinha, a gente começa a perceber tudo ao nosso redor. Eu mesmo, 2020, eu passei um ano conturbado e muitas das coisas que a Suzana vem falando, é, eu passei. Então, eu estava buscando mesmo algo, uma transformação na minha vida, porque permanecer onde nós estamos é onde nós não devemos permanecer. Nós precisamos sim dar o primeiro passo, nós precisamos sim ir em busca dos nossos sonhos, dos nossos desejos e em busca da nossa felicidade. E assim, quando a Suzana surgiu, já foi no momento que eu já vinha buscando. Então, como ela já vem ensinando, o que você pensa, que ela acabou de falar, a questão da visualização. Então, o que você pensa, você vai ter. Então, para mim, está sendo tudo maravilhoso, foi muito incrível, porque eu vi no Instagram o processo de furar a orelhinha de bebê, então eu senti vontade na hora. Então, eu acho que vem um desejo mesmo de dentro da gente. O que a gente quer fazer é isso que a gente quer fazer. Então, se você sentir esse sentimentozinho, é isso que eu quero fazer, é isso que vai me fazer feliz. Então, vá em frente, dê o primeiro passo, que as coisas vão fluir. A Suzana está sendo maravilhosa nos ensinamentos que ela tem dado para a gente, tem nos ofertado. Para mim mesmo, eu sou você eternamente grata a você, porque realmente eu estou crescendo é, como pessoa, profissionalmente, e o curso Furar a Orelhinha de Bebê está sendo um ensinamento de vida para mim. Eu comecei a alterar o meu Instagram, né? Criei o meu Instagram. Inclusive, o Arthur até falou comigo hoje, dizendo que o Instagram estava bonitinho, Ele me estava avisou bem isso, ele me mandou essa organizado. mensagem. Ele falou: Suzana, o Instagram da Jennifer tá muito direitinho. Eu fiquei feliz de Ah, saber, eu ele falou gostei comigo. tanto, muito obrigada. Assim, eu comecei o Instagram, eu já estou com uma bebezinha aguardando o nascimento, então eu Olha estou que super chique. ansiosa. Ele me perguntou se eu tinha recebido. Eu amei, recebi o meu Ah, você ganhou o kit kit. Bob, legal, legal. Recebi a necessaire, a correria do dia a dia da nossa vida, como Aham. você sabe, Suzana, e é isso que a gente precisa desviar assim, um pouquinho. Sim. Eu ainda não vou começar a trilhar o meu caminho agora. Aham. Mas assim, com a correria eu acabei não me dizendo, nem sempre eu assisto às lives, mas eu estou sempre resgatando os seus ensinamentos e sempre anotando, porque está sendo maravilhoso para a minha vida. Então, você Ai, está que sendo bom. maravilhosa. Então, gente, se vocês quiserem dar o primeiro passo, invistam mesmo, porque vocês não vão se arrepender. E é isso aí, a gente tem que dar o primeiro passo para que a gente prossiga. Se a gente permanecer onde nós estamos, a gente não vai prosseguir, a gente não vai conquistar algo além. E é isso. E É como a isso. Suzana fala, nós temos que ter em mente múltiplas fontes de renda. A gente vai começar com furinho de orelha, mas a gente pode pensar em outras coisas, porque o que a gente precisa é buscar a nossa felicidade. Mas
É isso aí, você pegou uma chave boa aí, hein, Jennifer? Porque pensar exatamente isso, em múltiplas fontes de renda. Esse é apenas o começo, é apenas o pontapé inicial, né? E eu me lembro muito, Verdade. Jennifer, você foi uma aluna que marcou muito na aula prática, porque você foi a aluna que fez o segundo furo em você mesma lá com todo mundo, né? E naquele dia você Foi nem estava sim, tão bem, né? Você assim não estava bem de sim, saúde, você já tinha conversado comigo antes, e ainda assim sim. você chegou lá e deu um show, e na hora H, como foi aquela sensação quando eu pedi para a turma toda te ajudar, te dar força para você conseguir fazer o segundo furo em você mesma? É, assim, eu comecei, né, o curso, então eu acho que a gente tem que ter metas. E assim, eu decidi que eu ia fazer o meu furinho no dia da prática. Eu disse, eu vou furar o meu segundo furo que eu não tinha, né? E comentei com a Suzana, tá certo, legal. Só que no final de semana realmente eu adoeci, não estava legal, mas eu determinei para mim. Então, assim, se não tivesse sido daquele jeito, eu acho que não teria sido eu, porque eu determinei para mim que eu ia fazer. Então, eu superei todas as minhas expectativas e venci, né? Aquele Ah, obstáculo. E assim, no momento, eu tentei fazer aqui, sem as meninas verem, né? No ao vivo mesmo. Só que quando eu furei, eu percebi que entrou transpassado. Aí eu tirei um pouquinho, eu disse, não, agora eu vou falar com a Suzana, vou falar com ela, vou fazer mesmo com ela ao vivo. E quando eu fui fazer com ela, as meninas é, passaram aquela energia positiva, que é uma coisa fantástica, gente. Esse livro, O Segredo, que fala sobre as energias negativas, é incrível, como realmente, como a Suzana fala, hoje é que eu estou percebendo isso, como que tudo na nossa vida é energia. E realmente o quanto que as energias negativas desaba, nos faz desabar. E eu estou falando isso porque realmente eu estou vivenciando, estava, né? Porque agora eu não quero mais saber de energia negativa na minha vida. Eu só quero pensamento positivo, eu só quero olhar para frente, o que eu quero, o que eu pretendo para minha vida, as minhas conquistas, porque é isso que a gente tem que fazer, né? E tem que pensar. E aí eu fiz o meu segundo furinho. Deixa eu tirar aqui o deixa eu até tirar fone. os comentários aqui para aparecer direitinho. Deixa eu bloquear aqui os comentários. Que aí vai aparecer. Ah, legal, tá lindo. Pronto, aí eu furei. Assim, incrível como eu não senti dor, gente. Não senti dor nenhuma, nenhuma mesmo. É incrível o poder da pomada, né? Anestésica que a Suzana indica. Mas é isso, Suzana. Eu Ah, estou legal. amando estar vivendo esse momento com você. Aham. E eu espero que tudo flua. Como eu falei com o Arthur hoje, eu quero decolar. Eu É acho isso que aí. quando É assim que se no fala. primeiro furinho tudo vai fluir. Isso. Se a família deixar você filmar, Jennifer, filma, tá? Registra. Se não deixar filmar. Certo. Uma tática que eu sempre uso, Jennifer, eu até falo, às vezes, eu acho que eu falei nas aulas com vocês. Porque às vezes, se for uma família que te conhece, é mais fácil, a pessoa acaba Uhum, deixando. Mas se for uma família que não te conhece, você bota assim, na hora que você for botar o brinco mesmo, você fala assim, vocês querem filmar? Que aí a maioria quer, entendeu? Aí depois que a uhum. pessoa filma, já passou tudo, aí você pergunta, entendeu? Poxa, eu tô montando um Instagram, tal, será que você se incomodaria de que eu possa divulgar o vídeo, tudo? Aí, mas sempre usa o seguinte, você deixa a pessoa filmar no celular dela e ela te manda pelo WhatsApp. Aí quando ela te mandar, você ainda pergunta assim no WhatsApp, posso publicar? Aí a pessoa vai te responder, ok. Por quê? Porque o WhatsApp ele serve para questões jurídicas, tá? Conversa de WhatsApp serve. Uhum. Então é essa a maneira que você amarra de que a gravação foi feita no celular da mãe e da criança, ela te mandou a gravação, você perguntou se podia publicar, ela disse que sim. Então não tem como ela te processar depois, tá? Então você amarra bem direitinho isso. E sempre faz isso. Tá certo. Quer filmar? A maioria quer. Aí, e às vezes elas mesmas perguntam. Aí você pode aproveitar
tem aqueles aplicativos que eu indiquei para vocês, daqueles videozinhos para vocês fazerem. Não sei se você já viu, se não, volta lá na aula e vê. Aí você fala isso, eu vou até fazer um videozinho para você com o nome da bebê, tudo. Aí elas amam de paixão. Aí que elas vão ficar felizes com você, você vai montar o videozinho com a neném e seu Instagram vai bombar. Tá bom? Olha, fiquei feliz com a sua participação aqui. Vamos fazer uma foto para ir para o Stories? Então, vamos ir lá conhecer o seu Instagram, que eu quero conhecer também. Eu não conheço ainda, mas o Arthur hoje me mandou uma mensagem falando isso, que seu Instagram estava muito direitinho. Gostei. Tá bom? Então, vamos marcar para uma foto. Alguém vai tirar para a gente e vai mandar. Pronto. Jennifer, super obrigada, tá? Beijo. A gente se encontra aí, ó. Quero te ver nas mentorias, hein? Tá bom? Tchau. Tá bom, tchau.